Já vou avisar vocês aqui de uma mudança, né, que eu não tinha me atentado para isso. Eu não gosto de sair em dias de batismo, então eu dei uma olhada ali. Eu vou ter que viajar para uma de nossas igrejas no Espírito Santo essa semana. Então o próximo culto nosso vai acontecer às 19 horas, porque o meu voo chega às 19 horas no aeroporto. Você pode falar para a pessoa assim: semana que vem é 19 horas. Você pode falar aí, por favor? É batismo, 19 horas, tá? Diegão, espero ser no aeroporto lá, hein? Já fica do lado de voltar já, hein? Olha só, o Éder falou do batismo aqui, eu fui olhar a passagem, mas Deus vai abençoar que o avião vai adiantar, amém? Glória a Deus. É muito bom poder estar, tira um pouco do meu retorno, por favor. Muito bom estar aqui com vocês, de poder ver nossa cidade avançando, nossa cidade aí recebendo mesmo um cuidado de Deus, né? Então, olha só, a vacina está quase chegando na minha idade já. Essa semana foi 35 anos. Então, você que já tem mais que essa idade, por favor, se vacina, né? Eu não vejo a hora da gente poder estar aqui reunido, sem máscara, né? Com aquela aglomeração, aquele ajuntamento santo, sem risco. Então, por favor, chegando à sua idade, corre lá, se vacina, para a gente ver aí essa pandemia indo embora. Com toda certeza, ela já está na sua parte final, pelo menos do vírus. Você acredita nisso? Diga amém aí no seu lugar. Glória a Deus. Queridos, na última semana eu falei com vocês, comecei a falar sobre oração, e falei sobre incomodar o céu. E hoje eu quero dar continuidade no assunto, continuar falando com vocês sobre oração, mas falar agora na perspectiva de quando Deus intervém as nossas orações, né? Essa é a expectativa do meu coração essa noite, é que o Espírito Santo de Deus venha e intervenha nessa casa, nesse culto, na sua vida, nas suas orações, essa noite. Você pode dizer amém aí no seu lugar? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 64, verso 1 a seguir. A palavra de Deus, ela, se puder tirar mais um pouquinho do meu retorno, Sérgio, eu agradeço, está dando um eco aqui em cima. Ó, se fendesse os céus e descesses, e os montes se escoassem diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazer notório o teu nome aos teus adversários. Assim as nações tremessem diante da tua presença. Quando fazia coisas terríveis que nunca esperávamos, descias e os montes escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Saístes ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, e dos que se lembrava de ti nos teus caminhos. Eis que te irastes porque pecamos. Neles há eternidade, para que sejam salvos. Mas todos nós, como um imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha. As nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E não há ninguém que invoque o teu nome, Senhor, que se desperte, que te detenhas. Porque esconde de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e o Senhor o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Esse contexto, para dar base nessa noite, um momento onde o profeta Isaías, ele olhou para a nação, e mesmo ele sendo porta-voz de Deus, e mesmo ele sendo um ofício ali, representante de Deus,
Ele olhou para aquela situação, Jerusalém assolada, os templos destruídos, os tempos eram difíceis, as pessoas já não invocavam mais o nome do Senhor, as pessoas já não tinham mais um desejo da manifestação de Deus no meio delas. Ele olha para aquela situação e ele não pede uma palavra para Deus, ele não pede uma estratégia, ele não pede um método, ele não pede uma orientação, ele não pede uma direção. Ele fala: Senhor, é melhor que o Senhor desça e se manifeste aqui. Olha, essa é a situação do teu povo, esta é a situação da tua cidade. Jerusalém está destruída. Ele olha para aquela situação, ele abre mão do título dele. E por que eu falo isso para vocês? Porque nós sabemos que nessa época Deus ele não falava com o povo diretamente, ele usava o profeta. O profeta era a voz de Deus. O interlocutor de Deus com os homens eram os profetas. E ele abre mão desse ofício. E na verdade ele começa a pedir algo aqui que não era comum. Deus, olha, faz você, desce aqui, porque a situação está muito difícil. E é interessante porque nós estamos vivendo dias muito parecidos com esses. Nós estamos vivendo dias onde o amor de muitos tem se esfriado. Nós estamos vivendo dias onde é mais fácil colocar na conta de Deus do que assumir a nossa responsabilidade. Nós enxergamos o profeta por inúmeras vezes falando assim: por causa da nossa iniquidade, por causa da nossa transgressão, porque nós pecamos. Ele em nenhum momento atribui a Deus a responsabilidade. Ele reconhece a responsabilidade humana e ele começa a pedir uma intervenção de Deus para aquela situação mudar. Só que hoje é muito mais fácil a gente colocar na conta de Deus. Deus quis assim. Deus quis assim. Deus quis assim. De fato Deus é soberano, ninguém está questionando a soberania de Deus aqui. A grande questão é: onde estão aqueles que incomodam o céu? Onde estão aqueles que invocam o nome do Senhor? Onde estão aqueles que estão desesperados pela manifestação de Deus? Onde estão aqueles que de fato querem que o Senhor venha e faça justiça? Querem que o Senhor venha e mude essa realidade em que a humanidade toda vive? Mas não vamos abranger muito. Sabemos que o mundo todo passa por essa situação, é verdade. Mas vamos focar na nossa cidade, vamos focar em Bauru. Porque se nós almejamos algo além daqui, a primícia tem que ser aqui. E nós olhamos o apóstolo Paulo, lá na carta de Efésios, capítulo 3, verso 14, ele fala assim: por causa disso, por causa desta causa, eu me ponho de joelhos. E é muito interessante porque nós vivemos em um tempo de disputa teológica também. Além da pandemia, além da crise política que está instaurada nos 3 poderes do nosso país, além da crise da saúde, além da crise econômica, nós ainda temos uma disputa teológica. Pessoas discutindo metodologias e teorias feitas por homens. Pessoas mais preocupadas em vender vídeo, em vender como ler a Bíblia, são tantas invenções, fala a verdade, né? Quando a gente olha, tem aquela loja só, descoberta da semana, né? O método do mês, né? A descoberta do ano, né? A descoberta da década, né? Alguns vão falar assim: eu tenho um método que é o melhor método dos últimos 50 anos, eu tenho o melhor método dos últimos 100 anos. Não, eu descobri o segredo do milênio, eu descobri o segredo do universo. E o problema é que esses homens estão vendendo curso há anos e não mudou nada. Que segredo é esse? Que descoberta é essa? Que nós vimos crescer na última década mais de 5.000%. E só tem piorado as coisas. Por quê?
Porque na verdade, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para os profetas, para os sacerdotes, para os juízes, depois para os discípulos de Jesus, e depois para os heróis da fé, e depois para os grandes avivalistas, e depois para os grandes reformadores, eles nunca chegaram para alguém e falaram assim: ei, preste atenção, eu descobri o que falta para melhorar a sua vida, eu descobri o que falta para melhorar a sua família, eu descobri o que falta para melhorar a sua cidade, eu descobri o que falta. Não, por quê? Eles falavam assim: ei, voltemos para a essência. Nós precisamos voltar a orar. Nós precisamos voltar e se arrepender. Nós precisamos voltar para o Evangelho. A reforma protestante não foi uma descoberta inovadora, na verdade foi um retorno às Escrituras. Os grandes avivamentos não foi nenhuma descoberta, foi a prática, com muita angústia, desespero e fome de Deus que as pessoas daquela época tinham. Eles não pararam de incomodar o céu até que Deus interveio, até que Deus vinha e se manifestava. É mais fácil, e eu falo por mim isso, é mais fácil para um líder terceirizar a culpa do que assumir a responsabilidade. É muito mais fácil. Pastor, por que não foi curada? Deus não quis curar. Por que não aconteceu isso? Deus não quis. Deus é soberano. É muito mais fácil jogar na conta de Deus. Sendo que na verdade, quando nós buscamos uma manifestação e uma intervenção de Deus na humanidade, as coisas acontecem sem que a gente precisa pedir. Eu não tenho nada para vender para vocês essa noite. Eu não tenho nenhuma descoberta para apresentar para vocês essa noite. Mas eu tenho um convite para vocês. Voltemos à prática da oração. Voltemos a incomodar os céus, até que Deus intervenha na nossa cidade, até que Deus intervenha na nossa igreja, até que Deus intervenha na sua família, até que Deus intervenha na sua empresa, até que Deus intervenha na sua vida. O apóstolo Paulo, quando ele fala isso, por esta causa eu me coloco de joelhos, ele está fazendo ali uma menção aos judeus. Por quê? Porque os judeus até hoje, eles têm o hábito de orar em pé, na maioria das vezes, mas quando alguma situação é crítica, quando alguma situação é muito importante no ponto de vista deles, ou no entendimento deles, por essas causas eles se colocam de joelho. Então o apóstolo Paulo, ele faz essa menção aos de Éfeso, porque ele fala assim: ei, preste atenção, por esta causa aqui, vale nos colocarmos de joelho. Ou seja, e isso é importante, não é uma oração habitual. Por que eu falo isso? Porque a parte da religiosidade, eles fazem o quê? Eles oram regradamente ali, né? Tem os horários certinho, eles param o que estão fazendo, eles entram em oração. Mas infelizmente, uma parte, não todos, mas uma parte faz isso. Por quê? Porque se tornou mecânico, porque se tornou ali algo robótico, faz parte da agenda. Da mesma forma que você tem horário de almoço, você tem horário de jantar, você tem horário de dormir, né? Eles têm um horário de oração. Isso é bom para criar o hábito, só que nós não podemos fazer só pelo hábito. Talvez no começo sim, mas até se tornar algo prazeroso. E é interessante, porque quanto mais você conhece a Deus, mais vontade de conhecer Ele você tem. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais vontade de passar tempo com Ele você tem. É por isso que às vezes, quando eu conheço algumas pessoas que falam: pastor, eu sou cristão há 25 anos, às vezes há 35, às vezes é cristão há mais tempo do que eu tenho de igreja, mas eu começo a conviver com essa pessoa e eu começo a perceber que o vocabulário dela não é de alguém que ama Jesus, não é de alguém que tem fome do Espírito Santo, não é de alguém que quer que o Espírito Santo resolva, intervenha a nossa situação. Na verdade eles nem citam isso. Por quê? Porque não faz prática, são nominais. E a expectativa do meu coração é que nesta casa nós não tenhamos cristãos nominais, mas discípulos verdadeiros, sedentos, com fome da presença e da manifestação de Deus. Por quê? Não existe cristianismo sem oração. Não existe poder sem oração. Não existe milagres sem oração.
Não existe uma conversão em massa sem oração. Não existe avivamento sem oração. E é muito interessante porque quando nós olhamos, nós entendemos que a oração é o que nós temos de mais poderoso em nossas vidas. Porque é o meio pelo qual nós conseguimos incomodar os céus. É o meio pelo qual nós conseguimos nos comunicar com o nosso Deus. Aprendi com o Maestro Chávida, nós temos o livro dele aqui, um homem que fez mais de 40 períodos de 40 dias de jejum e oração, só tomando água. Fantástico, com milagres, curas na África, na Índia. Várias cruzadas, milhões de pessoas se converteram e foram curadas. Ele fala assim: a oração e o jejum não mudam Deus, mas mudam as circunstâncias, mas mudam a nossa vida. E como nós sabemos disso? Porque quando nós vamos olhar à luz da Bíblia, nós começamos a ver que quando Deus, Ele intervém as orações, nós temos alguns exemplos. Abraão, ele orava muito, era um homem que andava com Deus, conhecido como pai da fé. E olha que interessante isso, a palavra de Deus vai dizer assim: Deus se lembrou de Abraão e salvou Ló. Vê se isso tem lógica. Abraão intercedia, Abraão intercedeu por Ló. Mas a palavra de Deus, ela faz questão de citar isso. Deus se lembrou de Abraão e salvou Ló. Nós temos o exemplo de Jacó no Val de Jaboque, falando assim: eu não vou deixar você ir, se não me abençoar, se não mudar a minha história, se não mudar a minha vida. Nós temos Moisés lá em Cardá de Basneia, quando ele olha com uma compaixão gigante por aquele povo problemático que ele liderava, e ele falou assim: Deus, perdoa esse povo, ou risca o meu nome do livro da vida. E nós começamos a observar que quando Deus, Ele olha para esses homens que praticam a oração constantemente, que constantemente incomodam o céu, constantemente nós vamos enxergar em relatos bíblicos a intervenção de Deus na circunstância apresentada. E aqui nós vimos Moisés pedindo por um povo, Jacó pedindo por ele, Abraão pedindo por um parente, Ana pedindo por um filho. Ana, ela chora, porque ela é estéril, e ela fala: Deus, me dá um filho. E ela chora, e ela está no templo orando. E Deus olha para Ana, e Ele intervém na história dela, e ela dá à luz a Samuel, um profeta, um sacerdote e um juiz. E um homem que, com certeza, por aprender com a mãe, e depois no templo também, ele vai relatar na sua segunda carta assim: ai de mim, pecar contra o Senhor, por deixar de orar por vocês. Ai de mim, pecar contra o Senhor, por deixar de orar por vocês. Então nós vemos desde Gênesis até Apocalipse, né? Nós começamos a ver o que? Deus intervendo na história. Nós vemos Ezequias orando por uma enfermidade. Ele recebeu uma sentença de morte. Olha, coloca a tua casa em ordem porque você vai morrer. E ele vai, se coloca contra a parede e ele chora e pede para Deus intervir naquela situação. E aí o mesmo profeta que foi avisar, olha só a circunstância mudando através da oração pela intervenção de Deus. Volta lá, fala que eu vou dar mais 15 anos para ele. E o profeta volta e fala assim: Ezequias, você não vai mais morrer. Deus, ele mudou a sua história, ele te deu mais 15 anos de vida. Nós começamos a observar e nós olhamos para Daniel orando, uma prática constante de oração, e a boca dos leões ficando fechada. Nós olhamos Daniel orando e uma batalha começa a acontecer nas regiões celestiais. Nós começamos a ver o que? Um homem que tem a prática de oração, ele constantemente ele vê a intervenção de Deus.
Ele constantemente, ele vê a intervenção de Deus. Nós vimos Paulo se converter. Paulo, ele ora no pátio, ele ora na sinagoga, ele ora na prisão, ele ora na praia, e ele ora tanto, que ele quer falar isso para a gente de alguma maneira. Olha, eu oro em todos os lugares. Quando está bom eu oro, quando está ruim eu oro, quando eu tenho saúde eu oro, quando eu estou doente eu oro. Olha, quando as circunstâncias estão de abundância eu oro, mas quando eu estou passando privações eu oro. Ele quer passar isso para a gente de alguma maneira, e aí ele escreve assim: orem sem cessar. Orem em todo o tempo, não parem de orar. Nós começamos a aprender porque eu já escutei de algumas pessoas assim: eu não oro muito porque o meu chamado é acadêmico, o meu chamado é teológico, sabe? Então eu não oro muito porque eu me dedico às escrituras, eu me dedico à leitura. E eu quero falar algo para vocês, que dificilmente nós encontramos um teólogo melhor do que o apóstolo Paulo. Não existiu ainda. E mesmo assim, nós enxergamos um homem com uma vida de oração exemplar, constante. Nós vamos olhar para os discípulos 120 orando no cenáculo, unânimes, até que o Espírito Santo vem e batiza eles com o Espírito, até que eles recebem poder do alto, para que eles possam desempenhar a expansão do reino. Eu vejo a igreja primitiva orando, eu vejo os da casa de Cornélio orando, eu vejo os mártires orando, eu vejo os pais da fé, eu vejo os heróis da fé, eu vejo os grandes avivalistas, eu vejo os grandes reformadores, todos esses com uma vida exemplar de oração. A oração é a base para a intervenção divina. Por que hoje nós temos tanta dificuldade de passar tempo com Deus? Por que hoje nós temos tanta dificuldade de nos derramarmos na face do Senhor? E veja, quando eu estou falando isso, eu não estou falando aqui nas nossas reuniões, eu estou falando no seu dia a dia, eu estou falando no seu levantar, estou falando no seu deitar, eu estou falando lá nas suas práticas diárias, eu estou falando lá na sua empresa, eu estou falando fora dessas quatro paredes. Nós temos orado até que Deus intervenha. Responda para você: qual foi a última vez que Deus interveio na sua vida? Qual foi a última vez que Deus interveio sobre uma causa particular que você colocou diante dele? Sabe, eu sei que é forte isso que eu vou falar, mas quando Deus colocou essa frase no meu coração, por um pastor americano, que um avivamento que aconteceu no ano de 1960 até 1966, e um grupo de pastores foram em 1991 visitar. E eles falaram assim: pastor, como é a sua agenda em tempos de avivamento? E ele responde assim: em tempos de avivamento eu não tenho agenda. Se eu estivesse vivendo o avivamento que nós vivemos aqui algumas décadas atrás, eu não estaria recebendo vocês para conversar. Quando nós começamos a escrever sobre avivamento, é porque ele já foi embora ou porque ele ainda não chegou. Porque quando Deus se manifesta no nosso meio, nós não temos tempo para escrever, nós não temos tempo para contar histórias do que está acontecendo. Por quê? Porque as multidões começam a vir, sabe? E estava olhando aqui, né? Nós vamos comprar mais algumas cadeiras, né? Embora o decreto permitiu a capacidade de 30%, nós estamos aqui com 26% mais ou menos da capacidade do prédio. Eles liberaram 60%, né? Mas nós vamos manter ali nos 45%, sempre um pouquinho a menos, porque se nós tivermos que errar, vamos errar para menos, nunca extrapolando o que é permitido. Por isso que as nossas inscrições, as conferências são limitadas, né? Pastor, você não abre uma exceção? Não dá para abrir, porque a quantidade de cadeiras já foram preenchidas. Mas eu comecei a olhar aqui, e eu me lembro quando eu mudei para cá, né? Cadê o Júnior? Cadê o Júnior? Olha ele ali, ó. Eu falei para ele assim: rapaz, mas a gente vai ficar uns anos aqui. É verdade, nós vamos ficar, mas esse não é o nosso ponto final. E aí ele, o Pescoço, o Luizinho, eles queriam, com o Pedrinho ali, ligar para uma clínica e pedir para me internar, que eu não estava regulando bem, né, Julião? Mas por que eu estou falando isso? Mais uma vez agora, na hora da adoração,
nessa última ministração, que nós não queremos só uma visita, nós queremos que Ele venha se manifestar no nosso meio. O Espírito Santo reforçou o que Ele tinha falado quando eu vim para Bauru. Ainda não existe um prédio construído nessa cidade que vai conter o que eu vou fazer nesse lugar. Sabe, queridos, eu quero que vocês olhem para isso com muito temor no coração, porque as pessoas que estão caminhando com a gente é porque realmente querem mudar de vida, principalmente os líderes. Eles sabem que eu não negocio. Eles sabem que eu não dou um jeitinho. Eles sabem que o que é pecado eu chamo de pecado. Eles sabem que quando eu falo, você ainda não tem maturidade para falar disso, é porque eles não têm maturidade para falar disso. Você ainda não é um exemplo nisso, é porque eles ainda não são um exemplo nisso. Eu não estou vendendo espaço aqui. No começo aqui, respeito. Eu sei que é prática de alguns, então entenda. Algumas pessoas no começo vieram, pastor, qual é o cachê para eu tocar aí na igreja? Eu falo, aqui não tem cachê, filho. Aqui não tem cachê. A mesma pessoa que recebe as pessoas lá na porta, as mesmas pessoas que alinham cadeiras, as mesmas que ficam no som, os mesmos que ficam na câmera, tem a mesma importância do que quem toca e quem canta aqui. Pastor, mas o louvor ficou ruim? Ficou bastante, alguns meses, quase um ano, né? Nós tivemos uma luta grande aqui, lá na floresta principalmente. Aqui já melhorou, graças a Deus por isso. Mas por quê? Eles sabem disso. Nós tínhamos uma banda exemplar em Marília, e algumas vezes eu falei assim, olha, hoje vocês fizeram muito bem para um show, mas Deus não estava aqui, então vocês não precisam subir no apelo não, que eu vou soltar uma música do playback. Não fiz isso nenhuma, nem duas, nem três, fiz várias vezes, com pessoas famosas. Por quê? Porque nós estamos aqui para fazer um show. Nós não estamos aqui para fazer algo legal para vocês assistirem, não. Nós estamos aqui para que vocês entendam e vivam o Evangelho fora daqui, para que vocês façam a diferença, para que vocês busquem a Deus verdadeiramente, para que vocês consigam lá no seu trabalho, lá na sua família, mudar a atmosfera daquele lugar. Então entenda isso, sempre quando nós começamos a falar sobre avivamento, ou sempre quando nós começamos a escrever sobre avivamento, é porque ele já foi embora, ou porque ele ainda não chegou. No caso aqui ele ainda não chegou, mas prepara, porque já é possível ouvir o vento. E eu falo para os mais novos, né? Me lembro da dona Hilda aqui, né? Rapaz, na pandemia estourando, né? E é recomendado. A igreja é um lugar aberto. A recomendação é que não tenha crianças e nem pessoas do grupo de risco. É recomendado, mas não é proibido. Rapaz, eu via às vezes pessoas novas em casa e ela, com a bengalinha dela, aqui não perde um culto. E eu começava a ver aquilo e falava assim, isso é o prazer de estar na casa de Deus. Isso é o prazer de estar na casa de Deus. Eu quero falar algo para vocês, como eu disse, vários métodos apresentados, várias fórmulas que já estão no mercado há mais de 10 anos e nós nunca vimos nada mudar. Às vezes nem a vida da pessoa que faz o curso. Mas eu posso falar para vocês do que nós realmente precisamos, e eu não vou ganhar um centavo com isso. Nós precisamos de uma intervenção de Deus aqui em Bauru. Nós precisamos do sopro do Espírito aqui nessa cidade. Nós precisamos que o Espírito Santo volte e governe a nossa cidade, governe o nosso estado. Quero falar algo para vocês, quem governa uma cidade não é a prefeita, é a igreja que ora e que apresentam as causas diante de Deus para que o Espírito Santo possa reger a cidade. Da mesma forma com o estado, da mesma forma com o executivo, com o legislativo, com o judiciário. Nós vimos ao longo da história tantos reinos que eram colocados como os reinos invencíveis, tantas nações. Nós tivemos os romanos, nós tivemos os gregos, nós tivemos os mesopersos, nós tivemos os assírios, nós tivemos tantos e tantos impérios. Todos eles começaram e acabaram, porque em algum momento na história eles tentaram medir força com Deus. É Deus quem levanta
quem derruba, é Ele quem coloca no trono e é Ele quem tira o trono. Quais as causas nós temos apresentado da nossa cidade para Deus, porque nós queremos que Ele governe a nossa cidade? Quais são os pontos que Bauru precisa melhorar? A oração é a nossa fonte de poder. E aí eu quero liberar uma palavra agora para o Vida Próspera. Cadê os empresários aqui que fazem parte? Olha só, entenda isso. Em 1850, os Estados Unidos viveu talvez a sua pior crise. Os bancos quebraram. Estou falando dos Estados Unidos. Os bancos quebraram. Os empresários não tinham recurso e nem a quem recorrer, porque os bancos tinham quebrado. Eles não tinham recurso. Milhões de desempregados. Uma crise pior do que a que nós estamos vivendo, porque pelo menos o banco tem dinheiro. Deus levanta um homem, Jeremias Lamier, um empresário, que ele decide fazer missões urbanas. Pastor, o que é missões urbanas? Missões urbanas é quando você decide evangelizar na sua cidade. Nós temos os missionários old school. Qual que são esses? Aqueles que deixam família, casa, trabalho e vão para algum canto do mundo dedicar a sua vida. Missionários urbanos vão fazer missões dentro da própria cidade, que a maior parte dos cristãos são. E ele olha para aquilo e ele fala assim: cara, mas não é possível, Deus já fez tanto. Olha o que Deus fez com os nossos antepassados. Olha todas as vezes que Deus interveio sobre o povo. Olha isso. Não é possível que a gente passe por essa situação. Nós temos que voltar a orar. E ele pega, naquela época, né, não era um marketing digital, era panfleto. Então, e era preto e branco ainda. Ele imprime os panfletos e ele sai a pé e começa a entregar em todas as empresas, em todas as pessoas. Ele começa, e ele, que é? Ele chamando para uma reunião de oração na segunda-feira. Primeira reunião tinha 6 pessoas, a segunda 14, a terceira 40, a quarta 500. Depois de 3 meses ele tinha 10 mil empresários. Escuta o que eu vou te falar, ele tinha 10 mil empresários orando pelos Estados Unidos. E de lá para cá vocês sabem a potência econômica que os Estados Unidos se tornou. Por que eu estou falando isso para vocês? Existe um banco que ele não te cobra juros. Existe uma fonte que tem ouro e prata e que ele não vai ver o seu nível de score. Esse banco fica no céu com o dono dele, que é o Deus que nós dizemos por aí que servimos. A grande questão é: nós estamos incomodando o céu para que Deus intervenha em nosso meio? Nós estamos vivendo uma crise patética entre os 3 poderes do nosso país, onde nos 3 poderes tem pessoas tentando mostrar que manda mais. Escute o que eu vou falar para vocês aí, para os líderes da igreja. Toda vez que você precisa mostrar para alguém que você manda muito, você não está liderando bem. Todas as vezes que você vai querer mostrar para uma pessoa que você manda mais do que ela, é porque você não está liderando bem. E é isso que está acontecendo com o Brasil nos 3 poderes. Ninguém faz nada e todo mundo quer mandar. Para medir força, vale até uma pessoa condenada a concorrer às eleições. Por quê? Ninguém está liderando nada e todo mundo quer mostrar quem manda mais. Mas entenda, eu acredito que ainda esse ano o Espírito Santo de Deus vai se manifestar no nosso país. Eu acredito que, como aconteceu com Daniel, uma mão vai sair da parede, vai ser escrito: Mene, Mene, Tekel, Parzim. Você fosse pesado na balança e foi achado em falta. Seu governo termina hoje. Nós vamos descobrir nos próximos dias que de Deus não se zombe, com Deus não se brinca. Eu acredito numa manifestação tão grande de Deus nessa cidade, nessa casa, que nós não vamos ter onde colocar as pessoas. Por quê? Porque as pessoas precisam conhecer o poder manifesto de Deus. A oração é a fonte de poder. A oração é o combustível. A oração aciona a mão do Todo-Poderoso para que ela seja estendida sobre nós. A oração. A oração.
Enquanto a equipe de louvor sobe, quero dar um exemplo que aconteceu conosco. Um pequeno avivamento de alguns meses que nós vivemos em Marília. Nós estávamos orando, buscando, e alguns líderes buscando, altas madrugadas, uma fome, uma sede pela manifestação do poder de Deus. E nós tínhamos um líder lá, e ele estava numa cela que tinha muita dificuldade. Sim, não ia ninguém, estava lá o casal de líderes e o casal de hospedeiros. E ele, o supervisor daquela região, fez lá um propósito com eles, para eles orarem, jejuarem e orarem. E aí, ele foi naquele dia lá, né, assim, para motivar eles a procurar uma cela da igreja que estava indo bem, porque não tinha mais jeito, né, senão ia ficar aqueles dois lá, mais um ano. E eles começaram a orar, eles começaram a pedir para que, falou que na hora que ele estava orando lá, ele sentiu no coração dele que Deus precisava intervir naquela situação, porque por mais que eles tinham orado, eles tinham buscado, Deus ainda não tinha intervido naquela situação, naquela cela, naquela pessoa. E aí, enquanto eles estavam orando, um casal toca a campainha, e aí eles vão até a porta, né, ali. Oi, viu? Nós estamos escutando uma canção que nós nunca escutamos antes, e ela está saindo daí de dentro. O que está acontecendo aí? Eu estou vendo aqui nessa plaquinha, célula toda quarta-feira aqui, 20 horas, o que é isso aqui? É aqui, nós estamos fazendo a célula, mas assim, não tem nem som ligado aqui, moça, que essa música não é daqui não, você não está entendendo, nós estávamos aqui algumas quadras daqui, e essa canção que nós estamos escutando, está vindo daqui, eu tenho certeza disso. E aí na hora que ele ia falar, olha, não é aqui não, ele lembrou do que eles estavam orando lá dentro. Eles tinham pedido a intervenção de Deus naquela cela. Ele falou, olha, pode entrar aqui, porque eu já sei de onde está vindo esse som. E aquele casal entrou e foi compartilhado o estudo, e naquela semana o estudo não tinha nada a ver com casamento, nada a ver. E no final da célula, o homem cai de joelho chorando, e ele fala assim, olha, eu quero pedir perdão, porque vocês têm razão. E ele olhou assim, né, amém, né, olha, eu me arrependo, quero pedir perdão para minha mulher, que não é minha esposa. Vocês têm razão, eu estou vivendo junto com ela há 10 anos, só que eu sou amasiado, eu não sou casado. E ela sempre queria casar comigo, e eu sempre falando que não precisava, porque a gente já morava junto. Vocês têm razão, eu me arrependo. E aí eles, amém, né, vamos orar, vamos resolver isso. Mas na cabeça do supervisor que estava liderando a célula naquele momento, cara, mas da onde ele tirou isso? Nós nem falamos de casamento. Nós começamos a entender que quando Deus intervém, quando o Espírito Santo se manifesta, as pessoas escutam o que elas precisam ouvir, nem sempre o que está sendo falado naquela casa. A última cruzada que eu fui para a África, um menino levanta lá do fundo, e ele vem rastejando naquela terra, aquele poeirão subindo. Eu olho aquilo e eu falo assim, é possessão, certeza. Na África, né, parecia uma cobra, vinha arrastando, de repente levantou todo torto. Eu falei, meu Deus, certeza que é demônio. Mas depois, acabou a pregação, eu desci, um dos líderes lá me chamou para eu ir lá e orar no canto por ele, e aquele menino, ele falava um dialeto, então lá eu pregava em português, tinha uma tradução para o francês, tinha uma tradução para o inglês, e voltava para mim, voltar a falar a próxima parte da pregação. Só que aquele menino não falava nem português, nem francês e nem inglês, ele falava um dialeto africano, porque ele era de uma tribo. Aquele menino tinha paralisia cerebral, ele estava num pedaço de tábua, com as mãos tortas, com os pés tortos, ele não andava, só mexia os olhos. Alguém estava indo para a conferência, viu aquele menino, pegou aquele pedaço de madeira e deixou num canto lá, para que pelo menos ele pudesse escutar. E na hora que ele começou a falar no dialeto,
Só tinha um rapaz que entendia em francês, então traduziu para o inglês e depois para mim. E eu olhei aquela situação e ele falando assim: pastor, quando você estava falando que Jesus curava, e na hora eu falei assim: meu Deus, não acredito que está acontecendo aqui. Por quê? Porque eu tinha pregado sobre batismo com o Espírito Santo, eu não tinha pregado sobre cura. Ele falou que quando o Senhor estava falando, tem um Jesus que cura, tem um Jesus que pode tirar você dessa situação, tem um Jesus que te trouxe aqui para tirar você dessa situação de vergonha, de humilhação que você está passando. Eu falei assim: nossa, entendo o que eu vou falar para vocês. Aquele menino falou assim: eu quero. Era um menino que ele não conseguia nem se matar, porque ele não se mexia, fazia as necessidades na roupa. E aquele menino que tinha paralisia cerebral, atrofia em todas as articulações, ele se levanta e ele começa a andar, e ele começa a conversar. E aí eu olhei para um rapaz que estava comigo, ele falou assim: pastor, você sabe o que está acontecendo aqui? Na hora o Espírito Santo testifica no meu coração. Claro que eu sei. Atos 2. Eles falavam em outros idiomas, em outras línguas, mas cada um dos que estavam presentes escutavam as maravilhas e grandezas de Deus na sua própria língua materna. Na sua própria língua materna. O que significa? Que às vezes nós não precisamos de intérprete, nós não precisamos de diplomas muitas vezes, nós precisamos de uma vida reta, íntegra e constante, de incomodação aos céus. Por quê? Porque nós vamos começar a experimentar as intervenções de Deus na cidade de Bauru. Sabe, quando Deus intervém, nós enxergamos meninos, jovens viciados, vindo no altar e jogando os tablets de maconha, os pinos de cocaína, os comprimidos de drogas sintéticas, as armas com numeração raspadas. Nós encontramos às vezes meninas vindo e abrindo mão da vida promíscua, da vida de vender o próprio corpo para ter o sustento que elas precisam. Por quê? Porque Deus intervém naquela situação. Nós vemos homens, quando Deus intervém, orgulhosos, com altivez de espírito, por causa das posses, aprendendo a olhar para o próximo com compaixão, aprendendo a estender a mão para o próximo. Sabe, eu recebi de algumas pessoas essa semana, de um bilionário, que ele vai investir bilhões de reais, porque ele quer fortalecer e igualar a ideologia de gêneros a nível mundial. Mas aquilo para mim não gerou nenhum incômodo, porque o Espírito Santo já testificou no meu coração: eu vou levantar os bilionários cristãos, que vão patrocinar as escolas em todas as partes do mundo, que vão fazer orfanatos, casas de abrigo para meninos e meninas em todas as partes do mundo, para ensinar os princípios do nosso Deus. Ei, quando Deus intervém, as coisas acontecem. Quando o Espírito de Deus intervém, as conversões em massas acontecem. Quando o Espírito de Deus se manifesta, ele muda o curso de uma cidade, ele muda o curso de uma nação. Vocês viram agora os ataques que Israel sofreu? Não é de agora os ataques que Israel sofre. Teve uma vez que Jerusalém estava cercada pelos assírios. Eram 185 mil soldados em volta de Jerusalém. Tinha mais soldados em volta de Jerusalém do que a população da cidade. E o rei assírio manda um aviso para a liderança de Israel: ou vocês se rendem, ou à noite nós vamos entrar e nós vamos matar todos vocês. E Ezequias, o profeta, ora, o rei ora, e naquela noite Deus mandou um anjo, e esse anjo matou os 185 mil assírios, e Jerusalém ficou intacta. Todos os lugares que tentarem contra Israel não vai subsistir. Todos os lugares que tentarem contra o povo de Deus não vai subsistir. Mas vocês precisam ter essa convicção, que este é o Deus que vocês adoram, que este é o Deus que vocês servem, que esse é o Deus que criou vocês, que foi para esse Deus que vocês entregaram a vida, foi para esse Deus que vocês entregaram a sua família, foi para esse Deus que vocês entregaram o resto dos dias que vocês têm. É
É este Deus que olha por vocês, é este Deus que zela por vocês, é este Deus que cuida de cada um de vocês, é este Deus que está esperando Ele encontrar aqueles que vão incomodar os céus, para que Ele possa olhar e intervir na história. Onde estão aqueles que vão incomodar o céu até que o Espírito de Deus intervenha? Eu não darei Onde estão aqueles? Onde estão os jovens? Onde estão os adolescentes? Encontrem Sabe, lugar. uma vez um pai me procurou e falou assim: pastor, você acha que o meu filho tem condição de liderar? Eu falei, olhando com os olhos de Deus ele tem, sabe por quê? Com os olhos do traficante ele tem idade para matar. Com a idade de quem faz tráfico humano, a sua filha tem idade para fazer serviços sexuais com 12 anos. Então, para Deus, com 12 anos, Ele pode fazer a diferença onde Ele estiver. Não pode os seus filhos, não limite os seus filhos, porque nas mãos de Deus, eles mudam a história de uma escola, eles mudam a história de uma nação. Onde estão aqueles que vão incomodar os céus, até que Deus intervenha? Quando Deus intervém, o avivamento acontece, os milagres acontecem, o empoderamento acontece. Incomode os céus.